Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O estudo do dia de hoje, que nos solicitaram, é a continuação da parte 2ª, capítulo 8, do Livro dos Espíritos. O título é Da Emancipação da Alma, o título desse capítulo. O tema, a subdivisão a qual nos foi solicitada, é um tema bastante técnico, vamos dizer assim. Ele aborda o êxtase. O termo, ou melhor, o subtítulo é êxtase. E perguntas que vão da 440 até a 446. Durante a leitura desse estudo, eu fiquei pensando como Kardec era de vanguarda, era um pioneiro e pensava, obviamente, por ser um missionário, em trazer para nós, e hoje isso é constatado, tantos conceitos, né, ele ajudou nessa elaboração desses conceitos e que esclarecem muitas dúvidas e pontuam as diferenças que existem em determinados estados psíquicos, né? Então ele percebeu que havia essas diferenças e foi catalogando e perguntando aos espíritos como isso poderia ser entendido. Nós fizemos um apanhado de determinadas publicações e, por ser, como eu me referi, um tema extremamente técnico, achamos por bem e, vamos dizer, pedagogicamente, explicar as várias diferenças. Porque a primeira pergunta que ele faz dentro desse item sobre o êxtase é que ele quer saber a diferença, né, entre o êxtase e o sonambulismo. O sonambulismo, muitas vezes, nós já temos ideia por descrever, por haver alguém, algum familiar, algum amigo, enfim, que sabe e que tem e que apresenta o sonambulismo, né? A gente diz, ele anda sozinho, ele anda durante a noite, ele anda de olho aberto. Mas que estado psíquico é este, né? Kardec percebendo e observando sobre o êxtase, vê que existe uma semelhança, mas argue sobre esse tema os espíritos, para que eles esclareçam o que é que acontece dentro desses estados. Então, nós podemos dizer que é o seguinte, são fenômenos mediúnicos de psicodissociação, ou seja, estados que você alcança, né, mediúnicos e que têm as suas características. No sonambulismo, ele, quando provocado por espíritos, tá, há dissociação da consciência. Em transe profundo, sem lucidez e com manifestação de entidades espirituais. Quer dizer, há uma participação espiritual nesse estado de sonambulismo e esses espíritos interferem, né, durante esse período em que a pessoa está neste tipo de dissociação. No êxtase, o espírito do médium se desprende do corpo e se projeta, entrando em sintonia com situações espirituais de grande felicidade. Geralmente há desdobramentos e revelações. São esses grandes místicos, são situações em que nós entramos podemos dizer, em transe quando meditamos. E quando nós nos desprendemos, como diz aqui que pode haver, nós nos desdobramos, nós alcançamos esferas e estados, né, que muitas pessoas chamam de um nirvana, de felicidade total.
O desdobramento é a forma de sonambulismo com lucidez. Eu me vejo, muitas vezes essas pessoas têm essa capacidade. As pessoas nos narram, eu me vi fora do corpo. Eu me desdobrei, não perdi minha lucidez, vaguei por alguns lugares, mas não me dissociei no sentido da consciência. Não perdi a minha consciência, né? O espírito percorre um mundo psíquico, entra em contato com espíritos, muitas vezes, participando até onde vai o seu poder de percepção. Isso aqui é uma coisa que nós vamos analisar mais à frente, porque tem a ver com a evolução moral do médium, né? Bom, então quais são as diferenças, né, entre o sonambulismo e o êxtase, mais tecnicamente falando? O sonambulismo é o estado da alma, de emancipação da alma, mais completo que o sonho, que o do sonho, exato. Você tem um desdobramento maior. Ele é imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma é, como se diz, a faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza mais desenvolvida. Ela, a alma, vê as coisas com mais nitidez. O corpo pode agir sob a impulsão da vontade da alma, ou seja, quando eu levanto e eu saio, né, e eu ando, eu vago pela casa ou pelo ambiente onde eu estiver, e vou impulsionada pelas minhas vontades, sem aquela consciência, entender o que esse meu mundo psíquico está me demonstrando ou está me impulsionando a fazer. O esquecimento absoluto no momento de acordar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo. Ou seja, o sonâmbulo, ele anda, ele vaga, mas somente durante aquele estado sonambúlico é que ele tem a ligação psíquica. Quando ele desperta, quando ele acorda, ele não se lembra de onde foi, o que ele fez, enfim, o que aconteceu. Isso é comum. Muitas vezes você está no meio de um ambiente, acordar, despertar e não entender por que você está ali. Precisa que alguém te esclareça, no caso de haver alguma companhia, ou então de você já conhecer esse seu estado. Esse estado em que você se desdobra e você se torna um sonâmbulo. A independência em relação do corpo é mais completa que quando num sonho durante as horas de sono natural. Vamos dizer que ela seja um degrau diferente. O sonho, nós sonhamos, temos comunicações, conseguimos nos movimentar, entre aspas, em determinadas esferas espirituais, mas nós não andamos, nós não saímos, não há uma impulsão do corpo, né? Como o sonâmbulo, ele é mais profundo o estágio em que ele alcança. Esse esquecimento, entretanto, não é uma condição obrigatória, tá? Como tudo é relativo, muitos sonâmbulos às vezes podem até se lembrar, mas o comum é não se lembrar, né? Já o êxtase, que aqui Kardec aborda, é um outro patamar, né? O êxtase é uma forma de transe no qual o indivíduo estático sente-se em arrebatamento íntimo, enlevado, em arroubo espiritual, ou seja, uma felicidade total. Daí, muitas vezes, muitos desses monges, inclusive budistas, contam das suas experiências, narram, né, esses estados psíquicos que eles alcançam, porque eles entram em estado estático, né? Eles alcançam essa esfera da felicidade. É um fenômeno psíquico, anímico ou mediúnico. Há diferenças, tá?
que consiste em um sentimento profundo e indizível que aparenta, tá? Ou se a gente for descrever algo, é como se fosse uma enorme alegria. E há uma imobilização do estático, ou seja, você olha e não, ao contrário do sonâmbulo que sai caminhando, que sai andando, que sai falando, o estático entra em imobilização. Você olha as pessoas estão, muda a respiração, né? Muda a aparência, muda a fisionomia e a pessoa entra neste transe estático, parecendo haver perdido qualquer contato com o mundo exterior, ou seja, ele está fora totalmente daquele ambiente onde ele se encontra, daquele ambiente físico onde ele se encontra. Trata-se de um trânsito superficial quando ele é consciente. Se espontâneo, é um trânsito anímico. Ou seja, se provocado por espíritos, é um trânsito mediúnico. Se por sugestão de um magnetizador, é um trânsito hipnótico. E se provocado por drogas, é farmacogênico. Ou seja, se trata, às vezes, de uma mormidez em estados de histeria, havendo também, e se houver angústia, ele é patológico. Então, nós temos várias subdivisões do transe, do transe estático. Então, quando ele fala aqui, e muitas experiências foram feitas através do LSD, desses ácidos que chamam, desses chás que eles chamam alucinógenos, que então é farmacogênico. Então, você entra em transe provocado por substâncias que te levam a outras dimensões e você acessa, muitas vezes, canais que, numa circunstância que podemos dizer normal, entre aspas, elas não seriam acessadas. Então, há muitas experiências que são narradas por esses pesquisadores da mente humana que se utilizam desses fármacos para poder entender um pouco a mente, porque a mente é ainda algo muito desafiador. Apesar de todos os avanços que nós já encontramos, realmente a mente é algo que ainda é um mistério. E é um mistério porque estamos falando de espírito. E o espírito, cada um dentro da sua individualidade, tem a sua trajetória, tem o seu desenvolvimento e tem a sua particularidade. Nessa parte nos estados patológicos, e que ele se refere aqui particularmente à histeria, que foi muito estudado por Freud, as pessoas entram nesse estado estático. Entretanto, há uma patologia. Ele não é um transe natural, ele não é um transe estático provocado, induzido, né? Como aqui depois fala, por um magnetizador, por aquele indutor que, quando sabe, não digo manipular, mas acessar esse estado de hipnose, ele pode ser provocado, é diferente desse patológico. Então, existem essas diferenças para poder, inclusive, muitas vezes, você estabelecer até diagnósticos em psiquiatria, né? E como você acessar isso. No êxtase, o indivíduo se transforma para além das contingências materiais, sociais e morais. Ou seja, ele acessa, tá, uma outra dimensão. A palavra êxtase designa o estado de uma pessoa que se encontra aparentemente subtraída do mundo sensível, ou seja, ela sai do mundo, ela não está ali mais naquele mundo sensível, como se diz, dos sentidos, não ouve, não fala, não enxerga,
ou seja, no sentido que nós entendemos como tal. Ela está numa outra dimensão, poderíamos dizer assim, né? A razão sobre todas essas que nós já vimos, né? Que pode ser anímico, pode ser provocado, que pode ser farmacológico, que pode ser patológico, não importa, mas o estado, a aparência, a forma, quando nós vemos que estamos de fora, é praticamente a mesma. Parece que o indivíduo não está ali e realmente somente o corpo, a mente está em outro patamar. Trata-se de um estado especial, chamado transe, da vida corporal amortecida. Tá? Vejamos bem, em que os órgãos profundos só funcionam no mínimo de sua função. Quer dizer, há toda uma modificação do organismo, muda a respiração, muda a circulação, mudam as energias para que isso possa ser direcionado para esse estado estático em que a criatura se encontra. Toda a energia fica disponível para o elemento psíquico da individualidade, ou seja, nós utilizamos todas aquelas energias que fazem com que o nosso organismo funcione, os nossos órgãos, né, o que nós utilizamos, eles são canalizados para essa função psíquica, para que isso possa haver uma manutenção nesse tempo enquanto ele está no transe. Resulta da capacidade repentina do ser se incorporar ao todo. Ou seja, existe a percepção de não do aqui e agora, mas de tudo o que existe fora. Nesse transe, o indivíduo consegue visualizar determinadas esferas, determinadas situações que conscientemente, e aqui ele perceberia, né? Seria uma outra visão. A pessoa que está em êxtase não tem consciência das misérias do mundo, seus problemas pessoais mais difíceis se apagam. Ou seja, quando muitas vezes as pessoas provocam, entre aspas, ou entram nesse estado de êxtase, elas por momentos se esquecem dessas dificuldades que existem, seus problemas pessoais, os problemas do mundo, né? Então, cada vez a pessoa, se não houver uma cautela, se não houver um equilíbrio, ela vai se afastando do mundo real, dito mundo real, ou seja, que ela está aqui agora por determinadas situações em que a criatura precisa ajustar. O indivíduo não está encarnado simplesmente por estar encarnado. Existe um motivo, existe uma razão, existem vários aspectos que precisam ser observados pelo indivíduo. Então, quando você se desliga através da fuga, não seria algo saudável. Quando você se desliga por um motivo em que você realmente vai reestruturar as suas energias, realmente é algo saudável. A pessoa, o seu eu, a sua personalidade atual se desliga, tá? Da existência cotidiana para tomar parte numa euforia integral que parece apresentar um certo caráter absoluto. Eu, quando muitas vezes provoco e por uma fuga qualquer, não por uma pesquisa, tá? Que no caso nós nos referimos à primeira observação em termos dos fármacos, que muitos cientistas constataram esse êxtase, muitas pessoas acessam essa situação estática, desse trânsito, por uma fuga com esses fármacos, porque eles ali se escondem, entre aspas, dessas dificuldades que eles apresentam. Por isso que hoje em dia é muito difícil você conseguir muitas vezes fazer com que pessoas que são adictas e que têm
a patologia, né, da drogadicção, ou seja, do que se chama a necessidade de determinadas substâncias químicas, muitos jovens e muitos adultos também, eles tomam uma rota de fuga, porque no momento em que eles estão ali, né, fora da realidade cotidiana, eles sonham, entre aspas, eles veem situações e que nem sempre são agradáveis. Essa que é a grande verdade. Muitos que têm essa dependência química, chamada dependência química, muitas vezes você não tem noção onde isso vai terminar, onde isso vai dar. Porque naqueles momentos em que você está nesse êxtase, em que você está sob o domínio daquela substância química, também existe o oportunismo de determinadas entidades espirituais que terão acesso a você. Você estará, vamos dizer, indefeso, porque não tem determinadas reações que você possa, sob o químico, eu poder voltar, porque há toda uma mobilização cerebral para que aquilo ocorra e que você fica sujeito a esse efeito prolongado, né? Ou, enfim, os dependentes químicos cada vez mais necessitam de aumentar a quantidade ou ter a sensação de que aquilo prolongue, porque quanto mais afastados, quanto mais fora do que eles não querem conscientemente se lembrar, mas que efetivamente não deixar de existir e que, obviamente, virá em uma situação de pendência, porque quando nós fugimos, quando nós tomamos essa rota de fuga, os problemas não deixarão de existir. Nós teremos a sensação falsa de uma determinada felicidade, de uma alegria, entre aspas, mas quando nós voltamos à consciência, nós nos deparamos com o que nós deixamos antes de entrar nesse transe. Então, o que acontece com essas pessoas, né? Muitas vezes nós vemos aquelas situações que eles chamam de overdose, em que se toma a dose acima, né, do que se deve, ou melhor, do que a pessoa poderia tomar, e ela, o que acontece? Desencarna ou entra em estágios de coma, de total submissão a essa situação dessa exposição química. Então, são várias nuances desse estado estático, em que nós nos liberamos, nós saímos da nossa consciência do real, né? O êxtase não resulta forçosamente do magnetismo ou da mediunidade, como nós já vimos. Ou seja, eu não preciso forçosamente ser induzido através de hipnose, né? De um hipnotizador, ou da mediunidade, embora possa estar ligado à capacidade anímica de entrar em transe. É uma capacidade muitas vezes hereditária e espontânea. Tá? Há diversos caminhos para o transe, como certas técnicas de meditação, que nós já nos referimos, né? Uma fé religiosa muito grande e intensa. São aqueles estados que nós chamávamos dos místicos, né? Que eles entravam num transe tão profundo que eles se desligavam totalmente. Então, eles meditavam, e isso nós nos referimos aos monges, né? Os chamados monges do Nepal, do Tibete, e muitos outros que existem, os gurus indianos, enfim, esses que têm essa ligação e esse conhecimento dessas várias dimensões que existem, né? Inclusive a dimensão espiritual, e eles tentam acessar isso
como uma forma de bem-estar, de encontrar a chamada felicidade. Então, eles adaptam. Nós vemos essas experiências que muitas vezes as pessoas põem como atração circense, como aqueles faquirs, né? Os faquirs, eles ficavam em cima de instrumentos pontiagudos, pregos, parafusos, enfim. Deitavam e ficavam muitas vezes sem comer mês. E o que acontece com esse corpo? Ele entra, vamos dizer assim, se nós fôssemos falar, num estado de repouso. Quando a gente desliga a televisão, né, não existe isso, a gente põe numa pausa, ele fica ali dormindo, aí a gente aperta um botãozinho, ela volta a funcionar. Então, ficava nesse estado que a gente chamaria de stand-by, em inglês. Você fica ali, o teu corpo está ali, você está vivo, mas a tua respiração, ela é quase imperceptível. As tuas funções orgânicas, elas ficam bloqueadas praticamente, e você consegue resistir através de treinamento mental. Então, essas técnicas de meditação. Técnicas hipnóticas, né? Vem um hipnotizador e te induz, né, através de técnicas, a que você acesse determinadas memórias, utilizado em várias técnicas em psiquiatria, para muitos traumas, para muitos sofrimentos em que a pessoa quer esquecer, estresse pós-traumático, acidentes, violências familiares, enfim, isso é muito utilizado por determinados psiquiatras. Tá? Existem aqueles também que fazem a terapia e que sabem como acessar isso, a terapia das chamadas existências, vidas passadas, as pessoas, os profissionais, né, que são efetivamente capacitados, treinados e que têm essa expertise, têm essa condição, eles podem fazer com que isso seja despertado. Mas, como todo acesso à individualidade em alguns momentos, isso precisa ser muito bem feito, muito bem elaborado. Na mediunidade, cujo caráter possibilita o desdobramento. Então, a mediunidade, como nós estamos numa casa espírita, nós sabemos muito bem o que pode vir a acontecer, né? Quando nós entramos nos chamados trânsito mediúnico, né? E se processa essa característica, essa situação. Existe aquele trânsito, né, que muitas vezes você pode se lembrar do que foi dito, do que foi falado, e inclusive o médium precisa estudar e se capacitar para exercer essa faculdade mediúnica. Né? Então, o trânsito é uma parte, o transe estático, ele é uma característica, é uma capacidade, mas em se tratando de mediunidade, ele existe determinadas situações que, através do estudo, através do aperfeiçoamento, da educação mediúnica, né, ela se torna diferente de tudo que já foi explicado. Né? Bom, então, temos algumas observações sobre a pergunta 440, que diz: o espírito estático penetra realmente nos mundos superiores? Porque aqui nós já havíamos colocado que, quando o espírito muitas vezes entra nesse estado de estático, de êxtase, ele vai em busca do quê? Dessa sensação de alegria, de felicidade, né? Que a pessoa entra num estado até de euforia. Então, como eu sei que aquilo vai me provocar essa sensação, eu busco, eu me treino para isso. Isso quando
você tem essa situação de você busca, né? Quando eu quero fugir, quando eu quero sentir, me desligar dos meus problemas, eu posso acessar o quê? Através da droga, né? Determinadas situações em que eu perco a minha noção de ser quem sou ou de quem estou nesse momento, para que eu momentaneamente me afaste das situações que eu não quero enxergar. Então, esse é um êxtase, como nós dissemos, o farmacológico. Mas existe aquele que vai em busca o quê? Para penetrar mundos superiores. Porque a visão que muitos têm, essa felicidade que eles sentem, é porque eles entram em esferas, muitas vezes, que por serem, né, um pouco mais ou mais elevadas, elas já provocam essa sensação de bem-estar. Então a criatura vai em busca dessa sensação. E vejam as observações. Muitas pessoas reclamam, sempre porque não têm sonhos nem lembranças ao acordarem, das colônias espirituais onde podem sentir felicidade. E eis a resposta. Se todas as noites tivessem sonhos conscientes dessas instâncias espirituais, ao chegarem ao corpo, lhes assomaria na alma tristeza de viver em um mundo inferior e passariam, como já falamos, a atrofiar suas próprias faculdades, acabando por passar para o outro lado, sem, contudo, ter condições de viver nos ambientes dos quais tiveram sonhos ou notícias por intermédio dos espíritos. Então, o que é essa observação? Às vezes nós acordamos, nós despertamos assim, puxa, hoje eu acordei tão tranquila, tão feliz, tão assim, com a cabeça leve, com o espírito, como é que se diz? Tranquilo mesmo, feliz. Mas eu não sei o que aconteceu. O que será que aconteceu? O que motivou esse tipo de sensação? E daí é que nós nos referimos, nesse ponto, do cuidado que principalmente nós, médiuns, devemos ter em relação a toda essa constituição da nossa mediunidade, a forma como nós tratamos a nossa mediunidade, nós cuidamos dos estudos, do momento quase que sagrado, quando nós vamos nos desprender, podemos dizer assim, através do sono, né, e acessar essas esferas que muitas vezes nos trazem essas sensações, exatamente por isso. A oração, um pouco da meditação, a leitura, né, que nos proporcione situações que nos provoquem a vontade de melhorar, que fazem com que nós fiquemos mais esperançosos, mais animados, porque nós estamos nos preparando para uma viagem, entre aspas, quando nós acessamos essas esferas, quando nós dormimos e que nós nos preparamos para viajar. Porque quando nós vamos viajar, botamos na mala tudo que é necessário, né? Nós não esquecemos de nada, botamos ali na mala. Só que a nossa mala espiritual, ela precisa de ser feita, armazenada e estimulada todos os momentos possíveis, através do quê? De pensamentos positivos, de ligação com a espiritualidade superior, né? Com as boas condutas, com os pensamentos que nos levarão a atitudes e acessar as nossas virtudes que são consideradas, vamos dizer assim, boas, né? A tentar apagar aquelas nossas atitudes negativas. Tudo isso é uma preparação de uma mala, entre aspas, espiritual que nós precisamos acessar. Então, quando nós dormimos, né? E o que acontece?
quando nós nos preparamos adequadamente, muitas vezes nós visitamos os nossos queridos que já foram, os nossos amores, nós desfrutamos de conversas com eles, daquela sensação, daquela energia, daquela saudade que muitas vezes nós sentimos e que é suprida através destes sonhos. Mas muitas vezes é uma sensação tão boa que voltar ao corpo é penoso. E daí muitas vezes recorrem as pessoas, não nesse âmbito do sonho, mas da meditação ou do transe, querendo e almejando essa felicidade através dessa fuga do corpo. Tá? O que não é possível, não é o ideal. Muitas vezes as pessoas acessam por quê? Elas querem buscar sair desse corpo e dessas situações, elas buscam muitas vezes o suicídio. E descobrem que, primeiro, não morreram. Segundo, seus problemas não terminaram. E terceiro, pelo contrário, se agravaram em muito. E não alcançaram aquela felicidade tão almejada que eles esperavam conseguir ao se livrar do corpo físico. Né? Então, quando muitas vezes, se a gente lembra, né, como a gente muitas vezes assim, puxa vida, eu acordei tão bem, mas eu não lembro do que aconteceu, é porque esse véu que se coloca diante de nós, ele é extremamente providencial. Porque senão nós não nos desprenderíamos, não gostaríamos de nos desprender desse estado que nós conseguimos acessar através daquele sonho. Quando ele é um sonho que nos traz esse estado de felicidade, que no caso aqui é o que nós estamos tratando. Né? Se nós estivéssemos estudando sobre sonhos, nós falaríamos também do sonho que não é o sonho que nos traz vamos dizer assim, o bem-estar quando nós acordamos. O Livro dos Espíritos responde à pergunta que o estático penetra nos mundos superiores. Ele vê esses mundos. Dilata-se a sua visão, que é psíquica, né? Pela faculdade que ele tem, que não são todos, né? Isso precisa ser esclarecido. E vê o mundo como uma estância de luz e que fascina os seus sentimentos. Ele fica fascinado, ele fica hipnotizado, ele fica como que eu não quero sair daqui. Mas não é hora. Ou talvez, nem depois, né, que se possa acessar esses mundos, não quer dizer necessariamente que nós, depois que desencarnarmos, iremos para essa esfera. Né? A resposta também não diz que não poderemos algum dia morar nesse mundo. Depende da nossa evolução espiritual, é que nós acabamos de dizer. Só iremos para essas esferas de mais felicidade, de mais luz, dessa sensação que nós buscamos, que nós queremos, através de muito trabalho aqui. Muitos já podem ter essa característica e chegam à Terra na função de missionários, na função daqueles que nos colocam que isso é possível de acessar, entretanto, ainda, no geral, ainda não é o que ocorre. Né? No estático que se integrou nos ensinamentos de Jesus, que passou a viver o amor e a caridade todos os dias, as qualidades espirituais vão desabrochando, crescendo para Deus, de modo que a sua visão alcança as belezas imortais da vida universal. E Deus palpitará com mais fulgor, aqui é interessante, na cidade do seu coração. Ou seja, quando nós vivenciamos, né, os ensinamentos de Jesus, automaticamente nós fazemos uma ponte, uma ligação com essas sensações
que o estático, ao longo, né, do seu aperfeiçoamento, pode conseguir. Porque quando nós fazemos ações, quando nós geramos ações, né, baseado no amor, na caridade, no acolhimento, no perdão, na solidariedade, nós acessamos dentro de nós, aos nossos espíritos, essa condição de felicidade. Desde que não se exija, e isso dentro dos ensinamentos de Jesus é ponto pacífico, a contrapartida. Embora não fique totalmente fora, depois a gente até acostuma a fazer o bem pelo bem, de exigir essa contrapartida. Tem gente que faz porque quer algo em troca. Mas o que acontece? Ela recebe tão boas energias, ela recebe tão boas respostas, que ela começa, aos poucos, a esquecer essa necessidade dessa contrapartida. Né? Então, a purificação das almas é bem demorada, mas não é impossível. Depois de purificada, não regride, ou seja, os ganhos, eles não são perdidos, né? E não regride, avançam sempre na condição de estrela de luz a iluminar os próprios mundos, ou seja, as nossas estrelas somos nós mesmos. A nossa estrela tem que brilhar, mas nós temos que fazer que elas brilhem, que é aquele diamante que está embrutecido e que precisa de ser trabalhado. Então, aqui já está, né? Quando nós seguimos isso em função dos ensinamentos de Jesus, nós acessamos e temos condições de fazer brilhar essa nossa estrela. Na pergunta 441, Kardec diz o seguinte, pergunta o seguinte: quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Ou seja, eu sou tão feliz assim, no meu transe estático, que eu acho que eu quero sair daqui, eu não quero continuar vivendo, eu quero ser feliz. Mas aí eu busco um atalho, né? E é aquilo que nós nos referimos antes. Então, o que ele diz aqui na resposta? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica na sua futura situação e será melhor do que a sua vida presente. Esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Ou seja, eu sou muito feliz, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, então eu quero me desatar. Mas isso não depende só da minha vontade. Então, se voltar, deixar a matéria, para mim significa uma felicidade. Voltar ao mundo físico significa uma dificuldade, né? Se estou encarnado, eu tenho uma tarefa a desempenhar. Partindo os laços antes do tempo, e isso aqui eu já me referi antes, seria comparado a um suicida. Sua consciência o castigará, de sorte a pedir a sua volta ao mesmo mundo, reparando as faltas cometidas em piores condições. Então, vamos analisar isso aqui. Eu tenho tarefas a cumprir. Eu tenho um planejamento. Eu tenho um roteiro reencarnatório. Descobri, entre aspas, ou seja, acessei a minha condição, a minha faculdade de atingir transes estáticos. Me deparo com zonas de felicidade. O que eu quero fazer? Deixar os meus problemas e ficar nessa zona de felicidade. Se eu, por causa de muitas vezes dessa minha atitude, me desdobro tanto e que posso até alcançar uma desencarnação, o que vai acontecer? Eu serei considerado um suicida, porque eu deixei para trás vários projetos, planejamentos, situações que eu deveria ter resolvido. O que vai acontecer?
eu vou ter que voltar. E retornar, como na pergunta anterior esclareceu, do mesmo ponto onde eu estava, com alguns agravantes. Porque não dá para desertar dos compromissos assumidos. Podemos? Podemos. Devemos? Não. Porque isso tudo é uma função que nos favorece. Tudo é muito bem dosado. Apesar de acharmos o fardo muitas vezes pesado, nós temos soluções, né, que nós encontramos de ajuda a suportar esse fardo. O êxtase é um caminho onde se recolherão ensinamentos valiosos para o estático e seus semelhantes. Ou seja, muitas vezes, no meu estado estático, eu vou e atinjo situações em que eu entro em contato, né, com que podem ser espíritos ou criaturas, enfim, um intercâmbio de ideias em que eu aprendo, em que eu me reciclo, em que eu me especializo em determinadas situações e volto para quê? Para aplicar esses ensinamentos, não só para mim, mas para todos os semelhantes. Às vezes, quantas dessas criaturas, muitas vezes, nesses sonhos, nesses desdobramentos, nesse estado sonambúlico, eles não recebem, entre aspas, informações que depois eles passam para a humanidade como forma de benefício. Então, esse intercâmbio pode ser muito produtivo, pode ser muito valioso e não significar a fuga. Todos na Terra, desde o primitivo até o santo, devem se esforçar para ficar no mundo, movendo o fardo físico quanto puderem. Ou seja, o tempo que nós estivermos aqui é necessário para que nós possamos mover esse fardo, ao mover, aperfeiçoar. Porque é um tempo totalmente precioso para que nós alcancemos uma melhor evolução espiritual. É a nossa oportunidade na encarnação. Notam-se as criaturas movidas pela ignorância, querendo deixar, por todos os meios, deixar a Terra, pensando para que vão para mundos de descanso. Ou seja, muitas vezes, como nós nos referimos, a pessoa busca o suicídio, busca o atalho de terminar com a vida corpórea, diga-se aqui bem claro, né, para se livrar dos problemas que aqui estão. Entretanto, isso não é possível, porque elas vão se deparar com a realidade espiritual, né, e com as consequências geradas por essa fuga através do suicídio. Então, há que se pensar nessa situação. Não há descanso. Não existe essa situação de que porque, como se diz, eu morri, virei santo, eu morri, fiquei, vamos dizer assim, demônio, como as pessoas falam. Não, eu sou exatamente o que eu sou. Não virarei santo, não virarei um demônio, nada disso. Eu vou me defrontar com a minha realidade espiritual. Esse descanso que eu acho que eu vou conseguir, não vou encontrar. Não existe, não há essa possibilidade. A vida feliz é movimento constante, ou seja, não dá para parar de viver. Mesmo nas dificuldades que nós temos, esse aprendizado que nós conseguimos, ele vai significar um resultado de vida feliz. Usemos dos poderes da oração e peçamos a Deus o trabalho, porque foi a primeira coisa que Deus se lembrou, se assim podemos dizer. Jesus não se esqueceu de dizer que Deus opera sempre
e ele laborava constantemente. Ou seja, o trabalho no bem. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu me considero triste, eu me considero infeliz. Eu vou ficar sentada na cadeira esperando que a felicidade chegue? Ou eu vou me movimentar na direção de algo que eu possa fazer em benefício de alguém e que automaticamente significará um benefício próprio? É uma escolha que nós fazemos. Então, é o trabalho. Como existe trabalho? Se nós quisermos, existe em todos os lugares, em todos os momentos. E não precisa ser grandes trabalhos como muitas vezes a nossa imaginação voa e nós queremos coisas que jamais nós conseguiríamos fazer pelo tempo, pela condição, pela capacidade, enfim, pequenas coisas, todos os dias, no final de uma existência, significará uma vida luminosa. A paciência com alguém, olhar para o outro de uma forma em que você verifique de que maneira você pode ajudar, levar um alimento, emprestar a audição para os problemas das pessoas, sem juízo de valor, simplesmente um veículo de solidariedade. Tudo isso faz com que a gente se sinta mais feliz, literalmente mais feliz. Não é uma alegria momentânea, porque a alegria está mais direcionada a situações materiais. É algo mais volátil. Agora, a felicidade, quando nós encontramos, ela é feita de pequenos momentos que nos trazem essa satisfação interior, ligada, tá, à nossa evolução moral. Então, esquecer compromissos não é o certo. A razão apurada nos fala que devemos cumprir os nossos deveres para a consciência se tranquilizar em uma dimensão de paz onde há harmonia. Então, se eu quero harmonia, se eu quero paz, se eu quero felicidade, eu não posso abdicar dos meus compromissos. Que não são obrigações que são impostas, foram situações que nós mesmos determinamos. Ou pela nossa imprudência, ou pela chegada de uma razão em que nós sabemos que nós teremos que nos aperfeiçoar. Então, se nós deixamos a nossa bagagem pelo caminho, nós teremos que voltar para buscá-las depois. Acho que é assim que acontece. Se eu esqueci algo em algum lugar, eu tenho que voltar para buscar. Não é assim? Se nós nos esquecemos, se nós relegamos, se nós vilipendiamos os nossos compromissos, que são os compromissos de tarefas morais, nós vamos ter que voltar para buscar. E não vamos poder o quê? Seguir adiante. Porque quando nós voltamos, quer dizer que nós regredimos? Não. Significa que nós estamos naquele mesmo ponto que nós estacionamos e estamos andando na horizontal e não na vertical. Agora, uma coisa que nós sempre nos perguntamos, se nós estamos aqui, encarnados, Terra, planeta ainda de expiação e provas, caminhando para o mundo de regeneração. Se nós temos toda essa ajuda, essa informação espiritual. Né? Os espíritos já nos advertem, nos animam, nos incentivam. Por que é que eu vou resolver estacionar? Se eu já estou aqui, por que eu vou desistir? Já estou aqui, é difícil voltar. Então, por que nós não aproveitamos o tempo, a oportunidade que nos é dada? Os sofrimentos são circunstâncias que nós necessitamos superar. E nós temos ferramentas para isso. Agora, precisa querer, precisa conscientizar.
de não deixar passar a oportunidade, não precisar voltar para recolher situações que foram esquecidas e relegadas. O corpo físico é uma esponja que absorve o magnetismo inferior de muitos deslizes do passado. Cuidemos dele e seremos felizes. O tempo é o alívio cósmico, olha que interessante, alívio cósmico de todos nós. E a dor é a caridade de Deus manifestando-se dessa forma para que sejamos felizes por sua ajuda na irradiação do amor. Então, o corpo físico, ele é muito útil, ele é o nosso veículo. Temos que cuidar dele? Temos. Muitas vezes ele está enfermo, o corpo enferma. O espírito ajuda com que ele suporte a enfermidade, a dor, a incapacidade, né? Porque são circunstâncias que nós mesmos plasmamos para nós. Não é um castigo divino, não é algo que Deus e que estamos esquecidos pela divindade, absolutamente. O sofrimento, como diz a dor, a caridade manifestando-se dessa forma. Ou seja, quando nós estamos enfermos, nós nos lembramos o que essa enfermidade quer nos dizer, por que é que eu estou sofrendo dela, com ela, o que eu preciso de tirar como aprendizado. E o tempo, que é o alívio cósmico, porque ele é relativo, nós estamos aqui de passagem. Esse sentimento de sofrimento, ele é temporário. Ele vai nos ajudar a que eu planeje um futuro espiritual melhor. Se eu sou um estático e vejo essas situações, esses mundos que são maravilhosos, se eu tenho essa capacidade, como é que eu vou conseguir acessar esses mundos? Só tem um caminho, é a evolução espiritual, o meu aprimoramento moral. E aí, eu estou com pouco tempo, eu vou terminar com a pergunta 446, em que fala da filosofia espírita, que ela apresenta e promove novos campos de análise, com maior segurança das coisas espirituais. Em tudo que fizermos, não nos esqueçamos da honestidade, anunciando o que realmente sentimos e descobrimos nas pesquisas. É o cuidado do médium, é a idoneidade, a segurança que esse médium adquire ao longo das suas experiências bem fundamentadas. E aqui diz o seguinte: como se pode ser materialista e crer somente na matéria se a própria ciência já descobriu a antimatéria? Então, aqueles que querem continuar com a visão obnubilada, com a visão também apagada, muitas vezes que não querem se voltar para a realidade espiritual e que muitas vezes até alcançam esses estados, né? Porque isso é um atributo de cada criatura, num estado sonambúlico ou de um êxtase, e elas mesmo assim não querem ainda vislumbrar essa situação espiritual que precisa ser cuidada, né? Então, isso hoje já existe prova da antimatéria. Então, a filosofia espírita diariamente traz revelações novas para a humanidade. Todos os dias, todos os dias. Os espíritos não param, e isso nós vemos através dos médiuns, através das obras que nos chegam, das mensagens, né? Isso ocorre
em todos os países, mesmo nos materialistas, porque chegam através dos espíritas com a impressão, entre aspas, de que aquilo é uma coisa que foi mental, que foi natural, que foi de algo que não entendem que aquilo foi inspirado, mas isso não importa. O que importa é que isso existe. Eu dizer, né? Eu não acreditar, entre aspas, na internet, por exemplo, não quer dizer que ela não esteja aí presente. No entanto, nós damos um clique, como se chama, nós acessamos os seus provedores e chegam aí as informações. Como é que isso chegou? Como é que isso foi inspirado? Nem todos são espíritas. Muitos super materialistas, mas que têm essa capacidade de acesso, embora que não tenham conhecimento disso, né? Mas nem por causa disso os espíritos não estão presentes e nem vão deixar de prestar, né, as informações ou os ensinamentos suficientes para que aquilo alcance a humanidade. Os canais são diversos, mas reais. A humanidade, queira ou não, vai assimilando a verdade de acordo com o seu despertamento espiritual. Assim sendo, dia chegará em que a maturidade se apresentará e a alma passará a aceitar as verdades eternas asseguradas pela sinceridade do coração. Ou seja, é questão de tempo. É questão de que isso nós gradativamente iremos alcançar. Estamos trabalhando, isso é uma declaração de um espírito, o espírito Miramês, há muito na atmosfera da Terra, para que os homens nela sediados possam converter-se às ideias de Jesus e passarem a sentir e fazer nascer o sol da esperança em seus corações. Então, a conclusão disso tudo é que nós, dentro, se quisermos buscar a felicidade através desses estados psíquicos, nós sabemos que eles são momentâneos, que eles são passageiros, embora seja uma capacidade, um atributo, um dom, se nós quisermos dizer assim, que as criaturas humanas têm, mas que a felicidade real que está nesses mundos, ela pode ser alcançada desde que trabalhemos o nosso mundo interior. Que solidifiquemos nosso aprendizado através da mensagem de Jesus. Que nós apliquemos, que eles não fiquem retidos, presos em nós. Eles são para serem repartidos, divididos, levados às criaturas. Que muitas vezes você não vai dizer, isso é um ensinamento de Jesus. Mas você vai dizer sim, que através do seu comportamento, da sua atitude, do seu pensamento, da sua energia, você é portador dessa mensagem. E as pessoas que chegarem perto, né, de nós, quando nós somos portadores dessa mensagem, sentirão muitas vezes o que nós sentimos. Essa gratidão, essa vontade de melhorar, essa vontade, sim, de espalhar uma felicidade que, às vezes, mesmo que mínima, pequena, pode ser alcançada. Então, que sejamos capazes, né, de buscar esse mundo feliz dentro de nós, junto da companhia, junto da serenidade e da paz de Jesus. Que possamos todos ser abençoados e continuarmos dentro dessas vibrações de paz e de luz. Que assim seja.